Quiz de Direito Penal para você testar os seus conhecimentos. Vamos lá, escrevente. O caput do artigo 293 do CP tipifica a falsificação de papéis públicos, especial e expressamente no que concerne às seguintes ações: produção e confecção, contrafação e conspurcação, fabricação e alteração, adulteração e corrupção, corrupção e produção. E aí, fácil ou não? Tempo! E a alternativa correta é a letra C. Vai marcando aí quantas você acerta e diga aí nos comentários se você está bem ou não. Se acertar menos de 80% é preciso estudar mais. Vamos à próxima questão. Questão número 2. Nos casos de falsificação de papéis públicos, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, sua pena será aumentada: a terça parte, o dobro, o quíntuplo, a sexta parte. E aí, escrevente, fácil ou não? Tempo! E a alternativa correta é a letra D. Vai marcando aí quantas você está acertando. Vamos para a questão 3. Questão 3. Assinale a alternativa correta. O crime de falsificação de papéis públicos previsto no artigo 293 do Decreto-Lei 2848 de 1940, o Código Penal envolve a falsificação, fabricação ou alteração de selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo, moeda de curso legal, vale postal, cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público, talão recebido, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção porque o poder público seja responsável, bilhete, passe ou reconhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Vamos aqui às alternativas. Todas as assertivas estão corretas? Somente estão corretas as assertivas 1, 3, 4, 5 e 6. Somente estão corretas as assertivas 1, 2, 3, 4 e 6. Tem mais aqui? Ou nenhuma das anteriores? E aí, sabe ou não sabe, escrevente? Olha, a última aqui é nenhuma das anteriores. Sabe ou não sabe? Vamos, tempo! E a alternativa correta é a letra B. Dá uma pausa aí, dá uma lida aí se você não acertou. Próxima questão. Nos termos do quanto determina o artigo 293 do Código Penal, aquele que recebe de boa-fé selo destinado a controle tributário descobre que se trata de papel falso e o restitui à circulação. 1. Comete crime de falsidade ideológica. 2. Recebe a mesma pena daquele que falsificou o selo. 3. Comete o crime contra a fé pública. Completa adequadamente a proposição a que se afirma em 1 apenas, 2 apenas, 3 apenas, 2 e 3 apenas ou 1, 2 e 3. E aí, escrevente, sabe ou não sabe? Tempo! A alternativa correta é a letra C. Comete crime contra a fé pública. Próxima questão, José. A ação incriminada no artigo 293 do Código Penal é de falsificar papéis públicos.
Diante dessa afirmativa, pergunta-se como, nos termos da lei, essa falsificação pode ser feita. Letra A. Falsificação somente pode ser feita tendo como objeto os papéis públicos, uma vez que, tanto no artigo 293 do CP, quanto em qualquer outro artigo de lei que trate sobre a matéria, não há previsão legal para a hipótese de falsificação de documento particular. Letra B. Pela fabricação ou alteração do papel público. Letra C. Exclusivamente por meio de imitação fraudulenta do papel público. Letra D. Exclusivamente por meio de contrafação do papel público. Letra E. Exclusivamente por meio de modificação do papel público. E aí, escrevente, sabe ou não sabe? Tempo! E a alternativa correta é a letra B, pela fabricação ou alteração do papel público. Próxima questão. De acordo com o Código Penal, em relação à falsificação de papéis públicos, assinale a alternativa correta, que impõe como pena reclusão de 1 a 4 anos e multa, cautela de penhor, caderneta de depósito de Caixa Econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público, papel de crédito público que não seja moeda de curso legal, selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo, suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal identificativo de sua inutilização, bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. E aí, escrevente, sabe ou não sabe? Tempo! A alternativa correta é a letra D, suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal identificativo de sua inutilização. Próxima questão, questão 7. No caso dos crimes de falsidade de títulos e outros papéis públicos, se o autor do ilícito for funcionário público e praticar o crime prevalecendo-se do cargo, terá sua pena aumentada da metade, aumentada de sexta parte, diminuída de sexta parte, diminuída de metade, aumentada ou diminuída de acordo com a análise das circunstâncias relativas à individualização da pena, tais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente e os motivos circunstanciais e consequências do crime. E aí, escrevente, sabe ou não sabe? Tempo aí, José! A alternativa correta é a letra B, aumentada de sexta parte. Próxima questão, vamos à próxima questão. É correto afirmar que não caracteriza o crime de falsificação de papéis públicos a alteração de papel de crédito público, guia florestal, selo, bilhete de empresa de transporte administrada pela União, alvará destinado à arrecadação de rendas públicas. E aí, escrevente, fácil ou não é? Tempo aí, José! Alternativa correta, a letra B, guia florestal. Próxima questão. A respeito do crime de petrechos de falsificação previsto no artigo 294 do Código Penal, é correto dizer que é crime próprio de funcionário público? Admite a modalidade culposa?
É crime material? É instantâneo? É tipo misto alternativo? E aí, sabe ou não sabe, escrevente? Sabe ou não sabe? Tempo. Alternativa correta é a letra E. É tipo misto alternativo. Essa é uma daquelas questões que foram polêmicas na prova de 2021, porque trata-se de quê? De doutrina. É tipo misto alternativo, é tipo isso, é tipo aquilo. Então vamos para a questão 10. Questão número 10. Vamos lá, José. O crime denominado petrechos de falsificação, CP artigo 294, tem a pena aumentada de acordo com o artigo 295 do CP se cometido em detrimento de órgão público ou da administração indireta, o agente for funcionário público e cometer o crime prevalecendo-se do cargo, causar expressivo prejuízo à fé pública, a vítima for menor de idade, idosa ou incapaz, praticado com intuito de lucro. E aí, escrevente, bora ou não bora? Tempo. Alternativa correta, letra B de besta. O agente for funcionário público e cometer o crime prevalecendo-se do cargo. Próxima questão. O crime de petrechos de falsificação, CP artigo 294, por expressa disposição do artigo 295 do CP, tem a pena aumentada da sexta parte se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, tem intuito de lucro, confecciona documento falso, hábil a enganar o homem médio, causa com sua ação prejuízo ao erário público. E aí, escrevente, se prestou atenção, você não erra esta questão. Tempo. Alternativa correta, letra B. É funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. Próxima questão, José. O crime de falsificação de selo ou sinal público consiste tão somente na alteração do documento, tão somente da adulteração do documento, tão somente na fabricação do documento, na fabricação ou alteração do documento, tão somente na criação do documento. E aí, escrevente, responde ou passa? Tempo. Alternativa correta é a letra D, na fabricação ou alteração do documento. Próxima questão, José. Kaique, comerciante, adultera em sua casa uma carteira profissional de advogado, expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a fim de visitar seu primo Clóvis, que está preso. Para tanto, substitui dados do documento original, trocando o nome ali regularmente grafado pelo seu. Chegando ao presídio, ao sair do carro, deixa a carteira acidentalmente cair do seu bolso, perdendo-a. O documento é encontrado pelo policial penal César, que, a fim de devolvê-lo ao proprietário, consulta o número de inscrição do suposto advogado em bases de dados, descobrindo que aquela inscrição é pertencente a outrem. Considerando o caso concreto, é correto afirmar que Kaique praticou o crime de falsificação material de documento público, falsificação material de documento particular, falsificação ideológica sobre documento público, falsidade ideológica sobre documento particular. E aí, escrevente, sabe ou não sabe? Tempo aí, José.
Alternativa correta, letra A, falsificação material de documento público. Próxima questão. Quanto ao crime de falsificação de documento público, artigo 297 do Código Penal, é possível dizer que o crime é de mão própria, praticado pelo funcionário público. O sujeito passivo pode ser relativo a documento público ou documento particular. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, mas se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena será aumentada. O sujeito ativo é o Estado e o secundariamente a pessoa lesada pelo falso. O sujeito passivo é o Estado e o secundariamente a pessoa que falsificou o documento. Eita, escrevente, sabe ou não sabe? Tempo aí, José. Alternativa correta, letra C. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, mas se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena será aumentada. Vamos para a próxima questão. A falsificação e o uso de documento público pelo mesmo agente configura o delito de uso de documento falso, falsificação de documento público e uso de documento falso em concurso material, falsificação de documento público e uso de documento falso em concurso formal, falsificação de documento público. Tempo! Alternativa correta, letra D, falsificação de documento público. Próxima questão. Nos termos do Código Penal, o agente que falsificar no todo ou em parte cheque emitido por banco privado comete o crime de falsidade ideológica, fraude contra credores, falsificação de documento público ou falsificação de documento particular. Sabe ou não sabe, escrevente? Responde ou passa? Tempo. Alternativa correta é a letra C, falsificação de documento público. Próxima questão. O crime de falsificação de documento público do artigo 297 do CP configura-se apenas se a falsificação é total, ou seja, a mera alteração de documento público verdadeiro não constitui crime. Também se configura se o documento trata-se de testamento particular. Também se configura se o documento trata-se de livro mercantil. É correto apenas o que se afirma em 3, 2 e 3, 2, 1 e 2 ou 1? E aí, agora é tempo, tempo! Alternativa correta é a letra B. 2 e 3 estão corretos. Também se configura se o documento trata-se de testamento particular e também se configura se o documento trata-se de livro mercantil. Próxima questão. Assinale a alternativa correta com relação ao tratamento que o Código Penal dá à falsificação do título ao portador ou transmissível por endosso ou do testamento particular. São ambos equiparados a documentos públicos? São ambos equiparados a documentos particulares? Apenas o primeiro é equiparado ao documento público? O segundo é equiparado a documento particular? O primeiro é equiparado a documento particular, o segundo é equiparado a documento público. E aí, escrevente, qual a alternativa correta? Tempo, José! A
Alternativa correta, letra A. São ambos equiparados a documentos públicos. Próxima questão. No que concerne aos delitos de falsificação documental, não se equiparam ao documento público. Não, hein? Cuidado, não. Os títulos ao portador, as declarações assinadas por particular com firma reconhecida, os testamentos particulares, os títulos transmissíveis por endosso, os livros mercantis. E aí, escrevente, fácil ou não? Tempo aí, José. Alternativa correta, letra B. As declarações assinadas por particular com firma reconhecida. Próxima questão. E fala aí se você tá gostando desse formato de quiz. Se gostar, a gente faz mais, quando tiver tempo, é lógico. De acordo com o Código Penal, no crime de falsificação de documento público, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de terça parte, aumenta-se a pena da sexta parte. Tem foro privilegiado por ser funcionário público, mas aumenta a pena em 2 vezes. Só responderá pelo crime se for apurado em instância administrativa sua culpa ou dolo, cuja pena será de suspensão do serviço sem remuneração pelo prazo máximo de 90 dias. Aumenta-se a pena de quinta parte. E aí, escrevente, sabe ou não sabe? Tempo, José. Alternativa correta, letra B. Aumenta-se a pena de sexta parte. Olha, direito penal, você tem que gabaritar. Direito penal é uma matéria fácil, 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 fácil. Então, você não pode errar mais de que 90% dessas questões aqui. Se errou mais de 90%, tem que estudar mais, tem que focar mais. É isso aí, um grande abraço, sucesso, valeu, tchau, bora estudar, ainda dá tempo, valeu!